Sérgio Missior, diretor do Grupo MIR, tem à disposição aí, o tempo é seu, tenha bondade, o público está à sua disposição. Bom dia a todos e a todas que gentilmente estão nos brindando com a presença nessa manhã ensolarada aqui na Serra Gaúcha. E em nome do... Alô, alô? Tá, eu estou escutando. Vocês estão me escutando? Não? Estão? Então, o da senhora precisa trocar o fone. Pede um novo fone ali. Pede um novo fone. Os demais estão escutando? Ótimo. Então, bom dia a todos vocês que estão nos brindando com a presença nessa manhã ensolarada na Serra Gaúcha. Em nome do doutor Paulo Zilkowski, eu agradeço a todos e a todas. Bom, eu já fui apresentado e quero cumprimentar também o Pedro e meus colegas aqui nesse painel. E a ideia é conversar um pouquinho sobre a mobilidade urbana na rota das cidades inteligentes. Então vamos falar sobre os desafios das cidades brasileiras e alguns caminhos também, não só de problemas, mas principalmente a partir de um diagnóstico muito claro, muito nítido dos nossos problemas, começar a trabalhar também os caminhos, as soluções, os direcionamentos para que a gente tenha cidades melhores. Eu espero que seja um momento bem agradável nessa manhã e eu vou provocá-los também para que a gente participe desse nosso encontro por meio de algumas perguntas, por meio de algumas nuvens de palavras, né? Mas de cara vocês já estão vendo um pouco do cenário do que pode nos aguardar nas nossas cidades, né? Então, de um lado, nós já temos aí uma realidade batendo a nossa porta de novas tecnologias, inteligência artificial, cidades inteligentes, tecnologia da informação e da comunicação e, por que não, até mesmo carros voadores, né? Mas também nós temos uma realidade que é aquela do nosso cotidiano. Em todas as nossas cidades, né, nós vivenciamos as dificuldades e os caminhos no nível local. Né? É justamente nas cidades onde a gente sabe aonde o calo aperta, onde nós vivenciamos as dificuldades e as oportunidades. E se a gente recorrer a uma pesquisa recentemente realizada sobre o transporte público, a gente percebe que, muito embora o transporte público nos últimos 10 anos venha perdendo em número de viagens e principalmente de passageiros, porque as pessoas, quando têm uma oportunidade, elas migram rapidamente para o carro ou para a moto, ou seja, para o transporte individual. Então, diversas pesquisas têm buscado capturar o que faria, né, o brasileiro usar mais o nosso transporte coletivo, já que nós temos um espaço pequeno, reduzido em nossas ruas, no nosso tecido urbano, e sem dúvida nenhuma, aquele transporte que leva o maior número de pessoas é o transporte mais indicado para o nosso cotidiano, e nós não estamos aqui demonizando o carro e a moto, mas colocando o transporte coletivo como uma prioridade, né, em relação à mobilidade urbana, assim como o transporte não motorizado, o transporte ativo, ou seja, o foco nas pessoas, no pedestre e até mesmo nas possibilidades de realizar as principais tarefas cotidianas sem o uso de um veículo, né? Mas a gente percebe que 25% dos entrevistados responderam que usariam mais o transporte coletivo caso ele fosse mais barato. Vejam que muito, embora, né, com a pandemia, a maior parte dos municípios vem investindo recursos públicos para a manutenção do transporte coletivo, mesmo assim a questão tarifária ainda é uma barreira para que maior número de pessoas possa utilizar o transporte coletivo. Assim como se o transporte fosse também mais eficiente, se houvesse uma menor espera, se ele fosse mais seguro, se houvessem mais linhas, frequência e itinerários desse transporte coletivo, ou se houvesse também mais conforto. Então veja que não é colocando um Wi-Fi e um ar-condicionado no transporte coletivo, muito embora esses atributos sejam relevantes, que vai fazer com que o público realmente retorne para o transporte coletivo. É importante que a gente olhe para aquilo que está sendo respondido, né, pela população.
e não que a gente formule novas teorias a partir de, principalmente, daqueles formuladores e tomadores de decisão que pouco utilizam o transporte coletivo, né? E as consequências de um transporte coletivo cada vez mais deficitário, cada vez com menor número de usuários, cada vez com um sistema mais precário e desarticulado, não só no município, mas nas aglomerações e regiões metropolitanas, faz com que as pessoas cheguem atrasadas, percam, né, diversos compromissos, chegam a perder, inclusive, um dia inteiro de trabalho ou reuniões importantes. Ou seja, o transporte coletivo como um meio, né, a mobilidade, não só o transporte coletivo, mas a mobilidade como um meio para que a gente possa fazer as nossas principais tarefas cotidianas, acessar o trabalho, a educação, a saúde, o lazer, ele precisa ser eficiente, né? Não obstante, ele é um dos direitos fundamentais assegurados na nossa Constituição, embora ele não tenha os recursos e a prioridade que tem sido dada a outras temáticas, né? Mas vamos continuar. Recentemente eu estive aí na Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, então no ano retrasado ela foi realizada no Egito, e aí eu trouxe algumas imagens do que é a realidade da mobilidade urbana numa megalópole, né, que reúne não só na capital, mas nos municípios do entorno, mais de 30 milhões de habitantes. E a gente percebe como que a mobilidade ainda pode piorar muito mais do que a nossa realidade das cidades brasileiras. Então estamos diante de um desafio onde o cenário traçado precisa ser muito diferente do cenário tendencial. Precisamos projetar um cenário desejável, onde vamos construir políticas e ações para, dentro de uma perspectiva de uma cidade do presente, do futuro, uma cidade inteligente, uma cidade para as pessoas, a gente possa ter uma mobilidade urbana que realmente seja aderente, né, à nossa política nacional de mobilidade urbana, que determina a prioridade do transporte coletivo e daquele não motorizado, né? Já no ano passado, nessa Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, na COP28, eu estive numa cidade completamente diferente, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, né, que embora tenha todos os recursos dos petrodólares, ela convive com os mesmos problemas na organização do nosso tecido urbano. As pessoas moram longe das oportunidades. E mesmo com os recursos para se fazer um metrô aéreo, muitas vias, uma pavimentação de qualidade, as pessoas ficam paradas no trânsito. E, não obstante o problema da mobilidade, nós percebemos alguns meses depois que, com todos os recursos, Dubai é uma cidade que também sofre alagamentos, os aeroportos ficam fechados, assim como nós tivemos esse evento traumático aqui no Rio Grande do Sul, e que, felizmente, né, ontem eu já consegui desembarcar no aeroporto em Porto Alegre, mas a gente percebe que uma cidade com todos os recursos também convive com problemas não muito diferentes dos nossos, o que mostra que talvez a saída seja repensar as nossas cidades, repensar o nosso tecido urbano, né? E aí a gente quer cidades melhores para se viver, né? Mais ou menos como algumas imagens que eu selecionei para vocês, né? Imagens onde o espaço público é o espaço de conexão, de convívio, de conexão, de geração de conhecimento, de riqueza, enfim, a cidade com esta vitalidade onde ela gera negócios, oportunidades e encontros de pessoas, né? Então, essa cidade onde você tenha locais de parada, onde você tenha ruas arborizadas, onde você tenha uma prioridade, né, do pedestre, da mobilidade não motorizada, assim como do transporte coletivo. E aí, pessoal, eu recorri a algumas imagens. Vocês acham que essas imagens transmitem aquilo que poderia ser uma mobilidade urbana na rota de uma cidade inteligente? O que vocês acham? Parece interessante, né? Essas imagens foram feitas por meio da inteligência artificial, não são projetos, né? Então, nós fomos colocando algumas questões e a inteligência artificial foi produzindo essas imagens que parecem bem interessantes. Mas talvez esse outro conjunto aqui esteja mais adaptado à nossa realidade, não é verdade? Talvez esse esteja mais dentro daquele imaginário de Dubai,
e esse esteja mais dentro da nossa realidade brasileira, né? Como transformar as nossas cidades, a nossa realidade, a nossa periferia, as nossas áreas que convivem com fragilidades seculares na infraestrutura dentro de uma perspectiva, né, de cidades melhores. Porque, afinal de contas, essa é a fotografia de quase todas as cidades, principalmente as grandes cidades brasileiras, né? Nós temos, claro, um tecido urbano que reflete essa desigualdade social, né? Essa imagem é de São Paulo, mas poderia ser de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Recife, do Rio de Janeiro, de Salvador, enfim, de Ilhéus, de qualquer outro município brasileiro. E o que a gente percebe é que grande parte da população brasileira não tem acesso às necessidades básicas, né? Então, a região de Porto Alegre, por exemplo, né, a metropolitana é a mais desigual, segundo uma reportagem. Porto Alegre tem mais de 280 mil pessoas na zona de pobreza por causa da pandemia, né? Então, vamos fazer aqui um exercício para poder animar nessa manhã. Eu queria que vocês tentassem colocar os celulares aí no modo de fotografia, e por meio desse QR Code, vocês vão me ajudar com uma pesquisa sobre o que vocês entendem sobre mobilidade urbana na rota das cidades inteligentes. Basta apontar a câmera para esse QR Code, e aí vocês vão entrar numa tela do Mentimeter, se tudo der certo, e aí nós vamos ver, e aí nós vamos ver o resultado. Vamos ver se todos pegaram a imagem? Não? Vamos colocar na imagem novamente aqui. Vamos lá, vamos ver se ele consegue jogar a imagem. 1 minuto. Acho que ele não conseguiu, não. Vamos ver a imagem aqui. Opa! Isso, quem não pegou aí, vamos ver se pega agora. Pegaram? Deu certo? Não deu certo? Não? Ou entrou? Para alguns entrou, outros não. Pode ir. Vamos ver se quando ele coloca aqui vai aparecer outro QR Code para a gente. Vamos ver se vai dar certo. Quem não conseguiu pode entrar nesse é só escrever mente, MENTI, mente.com, e usa esse código 5145-9010. Mente.com 5145-9010, que ele vai para a pergunta. mente.com 5145-9010. Então, vocês estão... Se tiver alguma dificuldade, a gente volta. Vocês estão trazendo que uma mobilidade urbana na rota de cidades inteligentes tem na sua centralidade até agora, né, com 43 respostas, sustentabilidade, segurança, agilidade, praticidade, velocidade, integração, inovação, o que mais? Eficiência, desenvolvimento sustentável, né? Mas na sua centralidade o que aparece até agora é segurança, é importante, né? Sustentabilidade, eficiência, agilidade, acessibilidade, não é mesmo? Então vamos ver se esse é o caminho da nossa mobilidade urbana na rota das cidades inteligentes, explorando um pouco mais esse nosso conteúdo. Pode voltar? Pode voltar. Para a original, Questões técnicas aqui, mas nós vamos resolver. Então, pessoal, como vocês sabem, o Brasil é um país predominantemente urbano, né? Mais de 85%, mais de 84% das pessoas vivem nas cidades. A gente liga o noticiário todo dia e escuta falar sobre o déficit habitacional, que, muito embora existam os programas Minha Casa Minha Vida e outros tantos, né, tanto no nível federal, estadual quanto municipal, esse déficit de 6 milhões de habitações
não tem caído no Brasil, ou seja, são 6 milhões de famílias, né, que precisam acessar o sistema de habitação e não conseguem. Mas se a gente olhar uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, recentemente publicada, e que trata de uma outra dimensão, muito mais ampla, que é da inadequação dos domicílios brasileiros. Aí a gente percebe que esse não é um problema periférico, isso é um problema central quando a gente pensa na qualidade de vida, na mobilidade, em todas as funções cotidianas de uma cidade e da sua população. O que indica que mais de 26 milhões de domicílios estão numa condição inadequada. Praticamente metade da população brasileira vive nessa condição de inadequação de domicílios, o que se traduz na inadequação da infraestrutura urbana. Então, às vezes, o cidadão ele tem uma moradia, mas o entorno não conta com saneamento, com infraestrutura básica, inclusive para acessar um transporte coletivo, né? Não conta com serviços básicos e necessários, né, para a qualidade de vida, abastecimento de energia, coleta de resíduos e assim por diante, ou a própria inadequação da edificação, propriamente dita. Então, ele tem um domicílio, mas esse piso é de terra batida. Ele tem um domicílio, mas essa cobertura ela é precária, e quando chove, né, você não consegue ter uma habitação adequada. Então, isso coloca a temática na sua centralidade, a questão da habitação, não só da quantidade, mas da qualidade dessa habitação, porque praticamente metade da população brasileira não tem acesso a uma habitação de qualidade, e quando tem um domicílio, esse domicílio é considerado inadequado. E a gente pode ir além, se a gente olhar a vulnerabilidade às mudanças climáticas, esse estudo foi feito em Belo Horizonte, em 2016, projetando o município até 2030 e mostrando que, se as políticas continuarem nesse cenário tendencial, sem grandes mudanças, nós teremos mais de 65% de todos os bairros numa condição de alta vulnerabilidade às mudanças climáticas. Isso se traduz em relação ao deslizamento de terra, à inundação, à ilha de calor, a vetores de doença como dengue e chikungunya. Então, mais de 65% de todos os bairros do município de Belo Horizonte estarão nessa condição de alta vulnerabilidade. E, infelizmente, um pouco antes da nossa tragédia, né, que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade até de conversar com os representantes de Porto Alegre, do governo do estado, e eles estavam desenvolvendo esse plano de ação climática, que já mostrava o município numa condição de alta vulnerabilidade às mudanças climáticas, e infelizmente, né, o evento climático que nós tivemos, ele superou todas as projeções e todos os cenários, o que mostra que as mudanças climáticas estão acontecendo com uma frequência e com uma intensidade muito mais elevada do que aquela projetada, né? E aí a gente percebe, né, que todos os brasileiros já estão preocupados com essa questão das mudanças climáticas, muito embora, né, conforme a Confederação Nacional dos Municípios, apenas 2 em cada 10 municípios estejam preparados às mudanças climáticas. Então, é claro que é muito importante a gente trabalhar as questões de mitigação dos gases de efeito estufa, mas é urgente que a gente adapte as nossas estruturas a esse novo cenário que se impõe. Bom, não poderia ser diferente quando a gente percebe também que há um deslocamento cotidiano, por exemplo, no caso de Porto Alegre, entre as pessoas que moram no lugar e precisam se deslocar diariamente para acessar suas oportunidades de trabalho e renda. Isso mostra que a mobilidade urbana na rota de uma cidade inteligente, ela precisa não só de tecnologia, no campo da tecnologia, da informação e da comunicação, mas o nosso tecido urbano precisa ser repensado de forma que as pessoas morem mais próximas das suas oportunidades e vice-versa, que as oportunidades também sejam deslocadas para os locais onde as pessoas já moram. E não é à toa que a gente tem esse grande problema da imobilidade urbana, que não se resolverá só com soluções tecnológicas, cidades inteligentes, novos vetores de transporte, mas principalmente com essa reordenação do nosso tecido urbano. E se a gente pensar na qualidade do ar que nós respiramos, muito embora o Brasil, né, quando a gente pega os nossos inventários de gás de efeito estufa, demonstre que o desmatamento e o uso da terra são os principais emissores em nível nacional, mas quando a gente pega o recorte das grandes capitais, é o setor de transporte aquele maior emissor de poluentes,
né? Então nós podemos ver aí em cidades como Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio ou Belo Horizonte, onde mais de 55% das emissões são oriundas do setor de transporte. Então, finalmente, pessoal, já que o meu tempo aqui já está esgotado, eu recorro a essa frase muito manjada do Albert Einstein, mas eu acho que ela nos ilumina aquele caminho que nós devemos seguir, né? Porque insanidade seria continuar fazendo sempre a mesma coisa, as mesmas soluções, os mesmos projetos e esperar resultados diferentes. Então a gente precisa ter uma nova abordagem em relação à mobilidade urbana na rota de cidades inteligentes, principalmente coordenando aí todas as nossas, passei rápido aqui, principalmente coordenando aí todas as nossas funções que hoje estão totalmente desarticuladas dentro do território urbano, né? O trabalhar, o morar, o estudar, o ter acesso à saúde, elas precisam estar integradas, né? Criando novas centralidades. Então, hoje, praticamente todas as cidades elas são monodependentes de uma região central, onde há a maior oferta de trabalho e renda, e é necessário transformar, né, em novas centralidades e polos de vizinhança para que as pessoas possam estar a poucos passos dessas oportunidades, e as oportunidades a poucos passos das pessoas, né? Então a ideia é que a gente trabalhe essa dimensão, essa questão multidimensional da mobilidade urbana, sempre pensando não só no transporte de pessoas, mas também de cargas e mercadorias que fazem da nossa cidade esse motor importante para o desenvolvimento das pessoas, né? E segundo, até uma publicação recente que foi orientada para os novos prefeitos, haveriam aí 5 grandes passos, né, para transformar a mobilidade urbana, que seria fortalecer a gestão e a inovação do poder público, tornar o transporte público mais eficiente, assegurar a mobilidade ativa, aquela sem a necessidade de um veículo, né, como parte do sistema de transporte, desincentivar o carro e a moto e valorizar os espaços públicos, né? São caminhos aí para a gente repensar. Então, para a gente finalizar, eu destaco aí alguns eixos para a gente trabalhar numa mobilidade urbana na rota de cidades inteligentes, né? Repensar esse tecido urbano, melhorar o investimento na periferia, principalmente levar não só o maior, mas o melhor investimento, ações de sustentabilidade, saneamento, mobilidade, empreendedorismo e economia criativa, reaproveitar diversos edifícios ociosos, subaproveitados, que existem em nosso tecido urbano, aproveitar os vazios urbanos, promover a melhoria desses domicílios que estão inadequados do seu entorno, assim como, naturalmente, desenvolver novos instrumentos de financiamento para apoiar esse processo de repensar das cidades, né? Trazer essa novíssima economia para poder lidar com essas fragilidades seculares, né, incluindo aí toda a população brasileira, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade. E, por último, mas não menos importante, a gestão democrática, né, com assistência técnica e gestão do conhecimento, fazendo com que a gente tenha instrumentos verdadeiramente participativos para que a população se engaje nesse processo de planejar e gerir a cidade que queremos e, principalmente, seja a protagonista das principais soluções. Aqui, para finalizar, algumas imagens de alguns processos participativos que nós tivemos a oportunidade de ou participar, ou conduzir, né, ou mesmo engajar, né? E a ideia é que a cidade inteligente seja uma cidade onde todos esses processos sejam eficientemente conduzidos, resultando, no final do dia, numa melhoria de qualidade de vida para todos. Bom, pessoal, desculpa se eu me apresentei muito rapidamente, né, por conta do nosso tempo, dando oportunidade para que o Pedro e os demais possam falar, e agradeço a oportunidade de estar agora com vocês. Muito obrigado.